A religião verdadeira. Vendo Deus todas essas falsas religiões se desenvolvendo e que afastava o homem dele, resolve desenvolver uma maneira religiosa e correta para o homem comungar com ele. Essa história inicia em Abraão e vai até o período de Moisés. Abraão foi o primeiro homem, depois do dilúvio, que acreditou fielmente em um Deus único e verdadeiro mesmo sendo de uma família pagã que acredita em outras divindades. Sendo assim considerado o pai da fé por ter sido por ele que Deus fez uma aliança em que houve uma jura de Deus que por meio de Abraão todas as pessoas seriam abençoadas. E como símbolo e separação do povo de Deus dos outros povos, surge a circuncisão que é o símbolo do pacto feito entre Deus e Abraão, em que todos os homens que descendessem de Abraão e que fizessem parte dessa aliança, eram circuncidados se tornando propriedades exclusivas de Deus. Depois da queda do homem, havia a crença em um Deus único, Criador e sustentador de todas as coisas. Depois do dilúvio, foi-se crescendo a crença em outras divindades, mas é por meio de Abraão que volta a crença em um Deus único Criador de todas as coisas. Essa crença é passada para Isaque, filho de Abraão, para Jacó, filho de Isaque, e de Jacó para todos os seus filhos que logo se tornam o povo de Israel, o povo de Deus. No livro da Torá se encontra toda a história que os judeus hoje acreditam e seguem fielmente. É entre os livros de Êxodo e Levítico que nasce a religião judaica. Deus, vendo tudo o que acontecia no mundo e as religiões se desenvolvendo cada vez mais, resolve criar uma religião que seria do seu agrado e que de fato seria uma religião verdadeira. Em Êxodo é relatado a história do povo de Deus no Egito, onde o povo fica sendo escravo durante 400 anos, e durante esse tempo o povo de Deus viveu vendo a crença e a prática religiosa que os egípcios faziam. As 10 pragas que aconteceram entre o capítulo 7 até o capítulo 12 de Êxodo, foram uma forma que Deus criou para afrontar os deuses que eram adorados pelos egípcios. Após o povo de Deus sair do Egito, eles vivem peregrinando no deserto por 40 anos, indo em direção à terra de Canaã, terra essa que era de Abraão e que pertencia aos hebreus, e é nesse período de tempo de peregrinação no deserto que o judaísmo inicia. Deus passa para o povo todos os rituais e tudo o que deveria ser feito para comungar com ele. No livro de Êxodo está o surgimento da religião judaica, e no livro de Levítico está toda a informação necessária de como essa religião deve ser praticada. Nos 10 mandamentos localizados em Êxodo 20 são encontradas as 5 principais leis acerca da religião judaica em que, no primeiro mandamento diz para adorar somente a Deus, pois ele é o único e verdadeiro Deus, contrariando a todas as religiões que existem. Essa lei evitava o homem de não viver pela influência dos seres espirituais rebelados. Agora, a partir dessa lei, os seres espirituais rebelados só poderiam influenciar o homem se o mesmo desse legalidade para os anjos rebelados. No segundo mandamento acaba com a prática de criação de imagens e amuletos. Por causa dessa lei fica proibido a criação de quaisquer imagens ou esculturas que representassem algo divino. Essa prática é muito comum em outras religiões, pois todas elas possuem imagens e esculturas para representarem as divindades sendo adorados como causa de trazer paz, sorte e benção, mas com o segundo mandamento fica proibido fazer qualquer representação de algo divino, inclusive do próprio Deus, pois ele transcende toda a mente humana e nenhuma imagem ou escultura pode ou poderá representá-lo. O terceiro mandamento fala para não usar o nome de Deus em vão. Essa lei está falando justamente da prática da religião judaica, em que não poderia ser feito de qualquer forma, e em Levítico podemos encontrar todas as instruções de como o judaísmo devia ser praticado. No quarto mandamento Deus libera 6 dias para o homem poder trabalhar e dedicar a sua vida para si, mas exige que o homem dedique um dia para ele. Esse dia será para glorificar a Deus e não poderá fazer nada que pudesse substituir a glória de Deus. Essa lei contraria os rituais que são feitos em outras religiões em que os religiosos separam dias, semanas e talvez até meses para adorar os falsos deuses que são os seres espirituais rebelados. No quinto mandamento, mas que pela ordem de Êxodo 20 é o sexto mandamento, ordena o homem a não matar, seja em circunstância ritualística ou em covardia, pois a vida é o que caracteriza o próprio Deus, e sendo assim, a vida se torna sagrada. No livro de Levítico se encontra todos os rituais de como se deve ser feito os sacrifícios de animais e todas as formas de oferendas, o que deve ser feito em caso de doenças como lepra e até o que a mulher deve fazer em caso de menstruação.
São encontradas também as instruções de como deveria ser feito o ritual do dia da expiação e a prática do dia da Páscoa. Existia um costume muito comum em algumas religiões que é sacrificar os primogênitos, sejam animais ou até mesmo crianças recém-nascidas, para outras divindades. Essa regra não muda. Em Êxodo 13 pode-se encontrar a lei dos primogênitos em que todo animal primogênito tinha que ser sacrificado ao Senhor. Isso também servia para as crianças homens, mas em Êxodo capítulo 13 versículo 13, Deus estipula o sacrifício de resgate. Isso evitara de o homem sacrificar os seus filhos primogênitos. Esse ritual do primogênito contraria as religiões que sacrificavam os seus filhos primogênitos sem dar a chance deles não sacrificarem. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro, se o não resgatares, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Êxodo capítulo 13 versículos 12 e 13, versão ARA. No livro de Levítico também se encontra a proibição de marcar, mutilar ou pendurar coisas no corpo, algo que é comum em outras religiões, e o tipo de veste que os sacerdotes deveriam usar para a prática da religião judaica. Isso serviria para diferenciar os sacerdotes judeus dos sacerdotes de outras religiões. Diferente das outras religiões, todos os atos e rituais feitos no judaísmo, existe um sentido e um propósito. Nenhuma doutrina do judaísmo existia por existir, mas que possui sempre um significado para cada ato. Independentemente do que seja, sempre tem algum significado, como por exemplo, as vestes que os sacerdotes e o sumo sacerdote usavam, a montagem e os objetos da tenda sagrada, os tecidos que eram usados, as essências que eram postas no óleo de ungir, os tipos de oferendas que eram feitos, como se deveria sacrificar os animais e qual estado os animais deviam estar para poder ser sacrificado, entre outras práticas. Tudo tem um sentido e um significado da parte de Deus, enquanto que em outras religiões seus atos e práticas existiam por existir sem nenhum propósito ou sentido. O sentido estava somente no ato que acontecia no momento, enquanto que no judaísmo o significado se encontrava além do momento que estava sendo praticado, e só é possível identificar esses significados lendo as Escrituras Sagradas, Bíblia, e pedindo a revelação de Deus sobre tais significados. Então nós temos a hipótese de como as religiões foram formadas, e, além disso, descobrimos qual era a verdadeira religião, o judaísmo. O judaísmo é uma religião que, podemos dizer, foi criada pelo próprio Deus, pois possui instruções e doutrinas ritualísticas criadas por Deus, por meio de Moisés. Segundo o livro da Torá, todas essas instruções religiosas do judaísmo foram uma revelação de Deus para Moisés, o qual transferiu para todo o povo de Israel, o povo de Deus, que faz parte da aliança de Deus feita a Abraão, pois é um povo que descende de Jacó, neto de Abraão, enquanto que as outras religiões são criadas pelo homem por influência dos seres espirituais rebelados. Todos os atos ritualísticos do judaísmo têm um significado, e um dos atos mais praticados e que os judeus mais prezam é o ritual feito no dia da expiação, ato esse que era feito uma vez por ano. Disse mais o Senhor a Moisés: mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que, nesse dia, se não afligir será eliminada do seu povo. Levítico capítulo 23 versículos 26 ao 29, versão ARA. Para entender o propósito e o significado do dia da expiação, é preciso entender algumas coisas que aconteceram anteriormente. A maior criação que Deus fez foi o homem, e Deus fez o homem para se relacionar de igual para igual, tanto que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com o seu total domínio sobre todo o mundo físico criado. Os seres espirituais, apesar de serem espirituais e viverem no mundo espiritual, não têm a mesma essência de atributos como o homem tinha quando foi criado. Diferente dos homens, os seres espirituais possuem limite em sua liberdade, enquanto que o homem tem e sempre teve total liberdade, pois isso é mais um dos atributos de Deus e que foi posta no homem. O homem é livre para fazer tudo e o que quiser, como por exemplo, tirar vida de uma pessoa, algo que os seres espirituais não podem e nunca poderão fazer.
Para um ser espiritual tirar a vida de alguém, ele precisa influenciar uma pessoa, para que essa tire a vida de outra, pois só o homem tem essa capacidade de fazer, enquanto que os anjos não podem. Depois que o homem peca contra Deus, ele perde os atributos mais divinos que Deus tinha dado a ele, que são a santidade e pureza, se tornando um ser profano e corrompido, e Deus, por ser totalmente puro e santo, não pode ter aproximação com coisas profanas. E isso levou o homem a ser expulso do santuário, e ali nasce um princípio para a vida, o sangue. Depois da expulsão do homem do santuário de Deus, Deus está sempre buscando métodos para trazer o homem de volta à sua eternidade e com sua natureza divina, para voltar a ter comunhão com Deus, e daí acontece o princípio do sacrifício. Segundo o livro da Torá, o sangue para Deus representa a vida, e após o homem pecar, ele merecia ter o seu sangue derramado, ele precisaria morrer, mas a substituição dessa morte acabou sendo de outra pessoa, um animal, pois segundo a instrução de Deus no livro de Levítico capítulo 23 versículo 12, para haver substituição de pecado o animal tinha que ser perfeito, sem mancha ou defeito, tinha que ser um animal puro e inocente. E podemos entender que foi um animal assim que Deus sacrificou para perdoar o homem do seu pecado. E esse princípio é adotado nos dogmas do judaísmo, até chegar à instrução para o dia da expiação. Enquanto o povo de Deus peregrinava pelo deserto depois de ter saído do Egito, Deus ordena com que construam um tabernáculo, a tenda sagrada, pois é ali que aconteceriam todos os rituais religiosos do judaísmo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio era o que cercava o tabernáculo, e dentro do átrio se encontrava o altar de sacrifícios, onde todos os sacrifícios eram feitos, e a bacia de bronze, onde os sacerdotes se purificavam antes de entrar na tenda sagrada. Dentro do tabernáculo havia 2 salas. A primeira sala era chamada de Santo Lugar, onde somente o sumo sacerdote e os sacerdotes podiam entrar. Essa sala tinha do lado direito a mesa com os pães oferecidos a Deus, do lado esquerdo o candelabro com 7 pontas, representando a perfeição de Deus, e no centro próximo do véu o altar de incenso, que representaria a glória de Deus. Entre a primeira sala e a segunda sala do tabernáculo, havia um véu que os separava, pois somente o sumo sacerdote podia entrar na segunda sala, que é chamada de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança coberta com o propiciatório, que representa a presença de Deus. Havia muitos tipos de sacrifícios que eram feitos no judaísmo, mas havia um dia específico em que, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia um sacrifício onde todo o povo era perdoado. Uma vez por ano o sumo sacerdote separava um cordeiro novo sem defeito, e sacrificava-o no altar dos sacrifícios, e ali ele coletava o sangue do animal e levava até o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue do animal sacrificado no propiciatório com o polegar, e enquanto ele fazia isso, todo o povo era perdoado dos seus pecados, e assim o povo recebia perdão e era salvo, e após essa prática, se alguém morresse, recebia a salvação de sua alma. Essa lei do dia da expiação aconteceu durante milênios no judaísmo, pois era uma ordem de Deus dada como um princípio para a remissão dos pecados, mas com a vinda de Jesus Cristo tudo mudou.